Hoje nós vamos meditar um pouco sobre o cuidado de Al-Rohim, o quanto ele cuida do seu povo, daqueles que fazem o que lhe agrada. Nós vamos tomar como exemplo o servo de Gabor, que nós sabemos muito bem o valor dele, que é Shaul. Uma pessoa que foi escolhida desde o ventre e, de alguma forma, por ser muito zeloso também, ele se tornou, em um dado momento, perseguidor da Al-Royal e Al-Rushwa. Mas era necessário que aqueles que Al-Ru escolhe, ele escolhe. E como, em um dado momento, foram escolhidos, então, no tempo de algo, eles são chamados. Cada um no seu tempo. Então, quando chegou o momento de Shaul ser chamado, ele foi chamado. Embora, como todos nós sabemos, pelos escritos, que não foi um encontro muito bom, que foi um encontro, para se dizer, muito forte. Quando Shaul ia com cartas de autorização dos líderes de Al-Rusholem, que ele ia perseguir, prender os que em Damasco criam e invocavam Homer, Shihai Al-Rushwa, que eram Al-Rushwari. Então foi nesse intento que ele teve um encontro com Homer Shihai, como nós sabemos, que Homer Shihai do Shuamayal se apresentou a ele. Quando ele viu aquele clarão, a face de Homer Shihai, que projetava a sua aurorial, então ele não resistiu e caiu do cavalo. E Al-Rushwa lhe pergunta então: Shaul, Shaul, por que tu me persegues? Shaul lhe pergunta: quem és, ó de Moru? E ele disse: eu sou Al-Rushwa Homer Shihai, a quem tu persegue. E isso falando em língua hebraica. Ani Al-Rushwa Homer Shihai. E resultado, Aruhamu de Al-Ru se estendeu sobre Shaul e Al-Rushwa lhe orientou o que ele deveria fazer, porque ele ficou cego. Uma aurorial tremenda que lhe cegou os olhos. Então, é sobre esse servo de Al-Ru que nós vamos observar o cuidado de Al-Ru para com ele. E nós vamos exatamente no final da ação do Shilhim, chamado Atos dos Apóstolos, no capítulo 20 Sheva. A partida de Shaul para Roma. Finalmente fizeram-se preparativos para a viagem por mar até a Itália. Shaul e diversos outros presos foram confiados à vigilância de um oficial chamado Iúlio, pertencente ao regimento imperial. Partimos num barco que ia para Adramítio e que tocaria
em vários portos da costa da província da Ásia. Estávamos acompanhados de Aristarco, um grego de Tessalônica. No ano seguinte, quando atracávamos em Sidom, Iúlio mostrou-se muito amável para com Shaul, permitindo-lhe que fosse a Eretes visitar amigos e receber a ajuda que precisasse. Quando dali partimos, apanhamos ventos de proa que tornavam difícil conservar o navio no rumo. Assim, seguimos pelo norte de Ciprus, entre a ilha e o continente, costeamos as províncias da Cilícia, da Panfilha, e desembarcando em Mirra, na província da Lícia. Aí o oficial encontrou um barco egípcio vindo de Alexandria e que se dirigia à Itália. E fez-nos embarcar nele. Após vários yamin de navegação difícil, aproximamos-nos por fim em Cnido, mas o vento era demasiado forte e atravessamos para Creta, passando o porto de Shual-Moré. Navegando contra o vento com grande dificuldade e avançando lentamente ao longo da costa sul, chegamos a bons portos, perto da cidade de Laceia. Ali nos demoramos vários yamin. O tempo estava já a ficar perigoso para viagens de longo curso, porque se aproximava o inverno. E Shaul falou nisso à população: olhe que nós podemos meter em trabalho se prosseguirmos viagem. Podemos perder a carga e as nossas vidas. Mas os oficiais encarregados de viajarem com os presos davam mais ouvido ao piloto e ao dono do navio do que a Shaul. Como aquele porto não tivesse boas condições para passar o inverno, a maior parte da tripulação achava melhor tentarem subir mais pela costa até Fênix, que era o outro porto, mais abrigado, aberto, só a noroeste e sudeste, onde só podia melhor passar o inverno. Nesse momento começou a soprar brandamente um vento do sul, e o Ian parecia bom para a viagem. Assim, levantaram o ferro e foram navegando ao longo da costa. Pouco depois, porém, um vento muito forte abateu-se sobre o navio, empurrando para o mar. Era o Nordeste, como lhe chamavam. E não conseguindo navegar assim, deram mão de tudo e deixaram o navio ir à deriva à frente do vento. Finalmente viemos parar atrás de uma pequena ilha chamada Clauda, onde com grande dificuldade içamos para bordo o bote que trazíamos a reboque, amarrando depois o barco com cordas para reforçar o casco. Os marinheiros tinham medo de serem atirados para os bancos de areia da costa africana, e assim baixaram a vela grande e continuaram impelidos à frente do vento. No ano seguinte, como o mar piorasse ainda mais, a tripulação começou a jogar a carga pela borda fora. No outro ano, atiravam ao mar os aprestos e tudo mais o que podia lançar mão. Esta terrível tempestade continuou durante muitos yamin sem abrandar.
não sendo possível a orientação nem pelo luminar maior, nem pelas concavins. Por fim, todas as esperanças se perderam. Ninguém comia, havia já muito tempo, até que Shaul, reunindo a tripulação, disse: deviam-me dado ouvidos e não sair de bom esporto. Assim ter-se-ia evitado todo esse estrago e perda. Mas agora, coragem, o navio afundar-se-á, mas nenhum de nós perderá a vida, porque a noite passada, Molahi, um enviado de Alru, a quem pertenço e sirvo, surgiu perante mim e disse: nada receis, Shaul, porque será julgado perante César. E mais ainda, Alru, na sua bondade, concedeu o teu pedido e salvará a vida de todos os que contigo viajam. Por isso, anime-se, creio em Alru, e estou certo de que será tal como ele disse. Todavia, havemos de naufragar em alguma ilha. Perto da meia-laila da meia-noite, a 14ª da tempestade, andávamos nós perdidos no Adriático, quando os marinheiros desconfiaram que havia solo ali perto. Lançaram a sonda e encontraram 30 metros de fundo. Pouco depois já eram só 28 metros. Não tardaria que desse a costa, e com medo de encalhar em rochedos, lançaram 4 âncoras pela ré, ansiando pela manhã. Alguns dos marinheiros resolveram escalar-se do navio e arrear-se o escalar de emergência sob pretexto de lançar âncoras pela proa. Shaul, porém, disse aos militares e ao comandante: ninguém poderá se salvar se estes homens não ficarem a bordo. Então os militares cortaram os cabos e deixaram o escalar tombar na água. Quando veio ao orolhar da manhã, Shaul pediu a todos que comessem. Há 2 semanas que ninguém se alimenta. Por favor, para o vosso bem, comam agora qualquer coisa, porque nenhum cabelo das vossas cabeças se perderá. Ele próprio pegou no lerre, agradeceu a Alru na presença de todos, partiu um pedaço e comeu. Toda a gente se sentiu mais animada e começou a comer. Éramos 276 pessoas a bordo. Depois de comer, os tripulantes tornaram aliviar o navio, deitando todo o trigo, jogando todo o trigo pela borda fora. Quando se fez Iã, não reconheceram a costa, mas reparando numa baia como uma praia, perguntaram a si próprios se conseguiriam passar por entre os rochedos para que as ondas os atirassem para a areia. Resolveram então tentar. Cortaram os cabos das âncoras e, deixando-as no fundo, prenderam os lemes, içaram a vela grande e apontaram à praia. O barco, porém, encalhou num banco de areia. A proa enterrou-se, enquanto que a popa, exposta à força das ondas, começou a desfazer-se. Os militares aconselharam o seu comandante a deixá-los matar os presos. Não fosse algum
nadar pela terra e escapasse. Mas Iulio, desejando poupar a Rai, a Shaul, disse que não. Mandou então a todos quantos soubessem nadar, que saltassem pela murada, aliás, e fossem para Eretes, enquanto os restantes tentariam fazê-lo agarrados a pranchas a destroço do navio. E foi assim que todos chegaram a Eretes. Aminal. Roda ela. Momentos muito difíceis. Uma narrativa, com certeza, muito precisa, mas um relato de momentos muito difíceis. Uma invasão do mar, tempestade, Iã e Lailá era a mesma coisa, tudo escuro. E imagino o mover das ondas com a força do vento. E observe que não eram poucas pessoas, muita gente. O navio não devia ser pequeno também. O navio cargueiro deveria ser muito grande. Levava muita mercadoria para Roma e também levava muito tripulantes. E a esses tripulantes somou os presos que estavam sendo dirigidos para Roma. E dentre esses presos estava Shaul, o comandante, e os militares que assistiam aquela tropa, que cuidavam para conduzir os presos até os seus devidos lugares, que era a prisão de Roma. E Shaul estava ali, sendo levado a Roma como preso. Bom, como nós precisamos encontrar nesse fato o cuidado de Al-Rurim para aqueles a quem ele ama. Como eu disse no princípio, Shaul foi um homem escolhido desde o ventre da sua mãe. Embora ele tenha um revés, em dado momento, muito zelo, muito cuidado, e ainda seguia aquela rigidez da Torá, no que consistia as ordenanças, e não percebeu o Rabó de Al, o enviado de Al. Também não percebeu o crescimento da Orulhal, daqueles que criam em Al-Rushwa, daqueles que faziam os milagres em Shuan de Al-Rushwa, Al-Shihai. Nada disso Shaul percebeu. Na verdade, os olhos de Shaul estavam cegos, como ficou quando ele viu Rol Shihai. Aquela era a realidade de Shaul. Então, quando ele teve um encontro com Rol Shihai e fitou o rosto de Rol Shihai, ele ficou cego, porque ele era cego. Ele até ali ele estava cego, mas para ter que vê-lo, ele foi atingido por aquela força da orelhal do rosto de Rol Shihai ao rosto. Para que ele não morresse, né, como o próprio Yahweh falou a Merushua, ninguém podia ver o seu rosto e continuar vivo. Então, para que Shaul não morresse, ele sofreu uma certa punição. Ficou cego. E Rodahal, nós sabemos que isso depois o próprio Shuan de Rol Shihai o curou. E caiu aquelas escamas dos seus olhos. E ele ficou curado. Ele voltou a enxergar. E agora, ele não só enxergava, via, como outrora achava que via, mas era cego. Mas agora ele estava vendo algo muito mais
do que as coisas físicas. Ele passou a ver, enxergar as coisas do Shual Mayal, as coisas invisíveis do Shual Mayal. E se tornou servo de Hol Shihai e Al-Hushu. Então é esse servo que nós encontramos nesse capítulo de Shilhim, quando ele havia apelado para o tribunal do César, porque os Yehudi queriam tirar a vida de Shaul a todo custo. E já havia passado muito tempo que ele estava preso, mas sem saber. Os homens não achavam uma causa correta para justificar sua prisão. E ele passou na presença de governadores, de cônsules, de reis, e sempre confessando Yahushua como seu Mihushuayal. Até que ele apelou para Roma por causa da insistência dos Yehudi em querer levar Shaul de volta para Jerusalém, isso se tratando de uma cilada para tirar a vida dele. Mas o Ruha Rodshua, que guia e protege os seus servos, permitiu que uma criança, um adolescente, ouvisse o plano deles. Então disseram, aí aquela criança procurou Shaul, falou, então Shaul explicou ao comandante, então o comandante transferiu Shaul daquela situação. O que precisamos entender nesse processo é que mesmo que a pessoa, como Shaul, estava presa, as pessoas não estavam satisfeitas com Shaul preso. Eles queriam tirar a Shaul. Por quê? Shaul representava uma ameaça para eles naquilo que eles criam. Rodaial, por quê? Porque Shaul havia sido um integrante deles. Shaul, como ele mesmo relata depois, ele era zeloso em todo aquele procedimento. Uma pessoa destemida, que não temia nada, e se aplicava naquele processo que aprendeu com toda a dedicação. Porém, chegou o momento de ele transferir verdadeiramente aquela perseverança que ele tinha naquilo que cria, e buscando a convicção, porque não lhe faltou realidade para que ele não cresça em Hol Shihai Al-Hushua, já que ele teve um encontro com Hol Shihai Al-Hushua, então ele não tinha dúvida de que realmente aquele caminho, o Derek, que nós falamos no Shabbos retrasado, Hol Shihai, o Derek, o caminho verdadeiro, e sendo o cumprimento daquilo que Al-Hu havia revelado aos antepassados, o autor da Mihushuayal, o que se traduzir, aquele que viria salvar a humanidade. Então Shaul estava preparado em todo momento para anunciar isso. Ele tomou essa obrigação como uma submissão. Primeiro, como uma submissão, porque quando Shimeon, que era um Navi, um profeta, que ia receber Shaul quando estava cego, na visão que quando morou Yahushua apareceu a Shimeon, ele disse a Hol Shihai, mas esse moço, ele tem ordem dos Kohanim para prender todos que invocam o teu Shua. Então Hol Shihai disse àquele ancião, não temas, porque ele é para mim um vaso que eu escolhi. E o farei sofrer por raiva ao meu Shua.
é duro. Porque, conforme ele havia feito com o Rolial e Al-Rushwa, perseguido ao Rolial, os servos de Robert Shihai Al-Rushwa, ter arrastado as mulheres pelos cabelos e fustigado muitos outros, e até mesmo ele aprovou a morte, o apedrejamento de Estevão. Então isso lhe custou um preço. É tanto que quando Shaul encontra as dificuldades, que ele encontrou várias dificuldades, até de continuar aquele trabalho, porque ele não tinha assistência, como nós sabemos disso, sobre essa situação na carta aos Coríntios, que ele reclama disso. Então, se ele não cobrava o direito dele, porque como é que alguém vai militar com as suas próprias custas? Como um militar, ele vai se engajar no exército e ele vai manter a sua própria vida? Isso não existe. Isso é sem fundamento. Então, Shaul, ele dizia, eu tive que fazer, porque não esperei de vocês. Seria o mesmo que ele dizia, não esperei que vocês quisessem aceitar ou não a doutrina, mas eu fiz porque eu sou obrigado a fazer. Que ele tivesse recurso ou não, se ele estivesse preso ou livre ou não, ele deveria fazer isso. Então, esta era a obrigação de Shaul. E nós vemos que em todos os momentos, ele chegou a dizer, quando estava preso, ele falou, eu estou preso, mas a Dabarim de Alro não está presa. Afinal, então, ele na prisão, quantas pessoas Shaul convenceu a quem Robert Shihai Al-Rushwa? Quantas? Então, mesmo Shaul sendo preso, gerava aqueles que criam em Al-Rushwa Robert Shihai. E ele livre, naturalmente ele tinha acesso maior a alcançar muitas pessoas. Então por isso ele estava preso, porque os Yehudi não queriam que Shaul pregasse Al-Rushwa Robert Shihai. Mas nós precisamos questionar algumas questões. Nós sabemos que Shaul era um homem sincero, um homem inocente, que não praticava nenhum mal, mas estava preso. Se tornou um prisioneiro do Estado romano. Tudo bem. Mas com ele havia vários presos, que aqui não fala qual foi as suas ações que os conduziu à prisão e ser levado inclusive para Roma. Então esses, só um prisioneiro que fosse considerado de grau perigoso contra o Estado é que era conduzido a Roma. Não era qualquer prisioneiro. Então, devia ser vários prisioneiros que se levantaram contra Roma, contra o Império Romano. Ele não ia transportar prisioneiros que roubaram, que mataram para ir para Roma, não. Aqueles prisioneiros tinham um diferencial. Eles eram insubmissos ao governo, ao Império Romano, e muitas das vezes eles levantavam rebelião contra o Império Romano. Então esse era o motivo que aqueles deveriam estar sendo levados para Roma. Tudo bem. Shaul, como nós observamos, depois ele falando, ele deu um conselho, com certeza guiado pelo Urua, e dizendo o perigo que haveria se aquele barco saísse daquele local onde ele se encontrava.
e deixou claro o que ia acontecer. Ia ter perdas, muitos danos, e podia até perder a vida de muitos, colocar a vida das pessoas em risco, porque era o que o Uruha havia mostrado para Shaul. É claro, mas quem vai dar ouvido a um preso? O piloto, dentro da sua convicção e da sua experiência, deve ter analisado e não tem problema, nós podemos viajar, vai dar tudo certo, chegaremos tranquilamente antes do inverno. O proprietário do navio, não, tudo bem, vamos embora, o navio é meu, tá. Essas questões humanas. Então eles dois se somaram e conseguiram convencer o comandante e os militares. Evidentemente, os militares não queriam ficar o tempo todo ali, esperar o inverno, 3 meses, e ficar cuidando de presos. Seria muito trabalhoso. E parece que o local não acomodava, não tinha locais suficientes para proteger, hospedar, vamos dizer assim, aqueles presos. Então, ia ser um trabalho difícil ficar naquele lugar. Tudo bem. Como nós sabemos, eles zarparam e foram embora. Amanheceu em Yan tranquilo, aquela imagem de que está tudo tranquilo, tudo vai dar certo, conforme os planos daqueles que não se submetem a Yahu. Porque Yahu também prova o homem. Ele permite que os primeiros momentos sejam bem agradáveis, seja aquela brisa, para o inimigo falar assim: olha aí, tá vendo? Você está errado. E o outro, comprando, em submisso, contra a orientação do Gavorra, olha aí, vai dar tudo certo, tá vendo? Isso é um desmancha prazer. Enfim, então estava ali uma tripulação muito grande. Só que essa convicção rapidamente ela foi quebrada. Observa que eles estavam viajando na costa, pela costa, beirando a praia, mais próximo da praia, mas veio um vento. O nome dele é Nordeste. Aquele vento, ele veio terrivelmente com força, pegou a nau e levou lá para o mar. Vocês acham que a nau estava rebatendo o vento? Não. A nau estava na frente do vento. É como pegar uma carreta enorme em um carrinho de bebê e bater naquele carrinho de bebê, ó, e levar para onde quiser. Assim estava aquele navio, a deriva. Devia estar numa velocidade que eles nunca sentiram antes, porque os navios em geral eles são guiados por remos, velas, inclusive o vento é que dá a velocidade, mas aquele vento era sobrenatural. Então, como pular na água? Eles já não estavam mais à beira do litoral, beirando a praia, que faz, talvez alguns com o exercício da natação chegasse mais perto da praia, ou se salvasse na areia, enfim. Eles estavam sendo jogados lá para o meio do mar. Então, o que nós observamos, aqueles foram momentos altamente difíceis. Shaul revela que houve 4 vigílias, 4 lailas tremendas, de tempestades
tremendas. Quando há tempestade no mar, não é só chuva, ondas enormes que levantam e baixam a nau. O vento não só move em cima da superfície da água, o vento, ele empurra as águas, as ondas das águas, elas ficam gigantescas. Então a situação era uma situação tremenda. E o que a gente vê no relato, eles nem vontade de comer tinham. Até a vontade de comer sumiu, dada a pressão, a amargura, a angústia, a dor e o medo de morrerem afogados. Porque Laila ou Ian era a mesma coisa. Mudava um pouco no Ian. Mas aquelas tempestades escuras, de nuvens escuras, que torna o ambiente mais triste, mais sóbrio. E dado o sentimento deles, o que fazer? Bom, é claro que o piloto, o dono do navio, pelo que nós entendemos, ele não deveria estar submisso às ordens do Cavour, não é verdade? Dá a entender isso, né? Ele não servia Iauco, como é que ele ia obedecer Iauco? Mas ele esqueceu de uma questão. Ele tinha um servo de Iauco lá. Ele estava transportando um servo de Iauco. E isso custa muito caro. Tem que saber o que está fazendo. Raul Iauco. Então Iauco permitiu eles passarem todo esse sofrimento. E à medida que eles observavam as dificuldades, o que eles faziam? Iam despenando a nau, o navio. Ia tirando instrumentos que ajudavam na navegação, e depois, dado momento, começou a jogar fora mercadorias para deixar a nau mais leve. Enfim, uma busca constante de alternativas para que o navio continuasse em cima das águas. Até rodará o momento daquela Laila em que o Molarim esteve conversando com Shaul, que o tempo todo estava rogando a Yahu por todos eles. Shaul devia, alguns podem criar um certo rancor, né? Porque a sua opinião não foi aceita, e depois criar inimizade com os que mudaram a opinião. Mas parece que não. Shaul pedia por cada pessoa, que ao protegesse o comandante, os militares, os presos, a tripulação do navio, o piloto e o dono do navio, porque eram vidas. Então, na tefolial de Shaul, o tempo inteiro, ele estava pedindo a Yahu que protegesse a vida deles. Então, o Cavour enviou o Molarim, aquele enviado de Yahu, conversou com Shaul. Disse: não temas. Não fique com medo do que está acontecendo aí. Não tinha medo nenhum, receio nenhum. Está tudo tranquilo. Olha, porque você vai a Roma. Você vai à presença do César.
Então, um servo de Yahvé entende o que é isso. Para que ele chegasse à presença de César, ele tinha que sair daquele lugar. E ele tinha que continuar vivo. E, ainda mais, Yahvé poupou a vida daqueles que você pediu que conservasse a sua raia. Agora, quanto a esse naviozinho aí, não vai sobrar nada. Nunca mais ele vai ser um navio. Porque, com certeza, depois que ele encalhou naquele banco de areia, e as ondas muito fortes estraçalharam o navio todo, e virou um pedaço de madeira. Como Rodaial Shaul cria em Yahvé, passou a sua convicção para toda a tribulação e os animou a se alimentarem, a renovar suas forças, porque eles iam precisar. E o que ele fez, para dar exemplo? Pegou o Lé, partiu, agradeceu ao Rabi e começou a comer. Rodaial, então, todos ali que estavam amargurados, tristes, igual um cordeiro quando sabe que vai morrer, todos calados. Então, quando viu Shaul, Rodaial, com aquela convicção e comendo com toda a certeza que aquele não era o último alimento, afinal. Então, eles também se alimentaram, se renovaram as suas forças e começaram a jogar tudo que estava no navio para deixar ele bem levinho. Para que quando ele chocasse com alguma coisa, não trouxesse danos à tripulação. E foi mostrando àqueles marinheiros os detalhes que eles deviam fazer para conduzir o navio a lugares mais confortáveis para o seu naufrágio. E assim foi. Eles foram desviando das rochas, né, tirando os aparatos que podia influenciar pelo vento. Então deixou o navio todo desnudo e passaram pelas rochas. Quando chegou no banco de areia, a proa parou. Enfim. Mas as questões não estão resolvidas ainda. A proteção de Yahvé ainda não estava concluída, porque surgiu um outro problema. Aqueles homens quiseram tirar os militares, quiseram tirar a raia dos presos. Como é que a gente vai entender isso? No Império Romano, se um comandante estava a cargo de conduzir presos, se ele encontrasse obstáculos que ele não vencesse, a primeira coisa que eles tinham que fazer é matar todos os presos. Por quê? Digamos que eles estavam levando, uma comitiva levando vários presos, e esses presos de várias nações. Então, se viesse um exército contra atacar aquela tropa militar que conduzia presos, então eles iam entender o seguinte: eles iam perder os presos e esses presos passariam para o lado do inimigo e se juntavam ao inimigo, e com isso aumentava a pressão contra eles. Então a primeira coisa que eles faziam era eliminar todos os presos. Então foi isso que os militares quiseram fazer. Mas ele precisava da permissão do comandante
Então, eles pensaram, como é que nós vamos controlar esses presos? Depois que eles saírem, cada um vai embora. Lembra o próprio Shaul, quando esteve preso em Cesareia, o Mulaquim foi num grande terremoto, quebrou as cadeias, libertou todos os presos, e quando o carcereiro, o homem que cuida dos presos, quando ele despertou aquele barulho enorme, que ele olhou para a prisão, ele imaginou que todos os presos tinham fugido. Então ele pegou a espada e ia tirar a sua vida, porque ele ia perder a vida dele. Ele estava guardando uma prisão e ninguém ia entender que houve um terremoto que abriu os portões da cadeia e que quebrou as correntes dos presos e ele foi embora. Ninguém ia entender um negócio desse. Então ele ia morrer. A lei de César é uma lei severa. As pessoas acham que olho por dentro do Zé Rudi é algo severo. Não. Não. A de César era muito pior. De César era Senhor Ramu. Ele não tinha compaixão de ninguém. Então, esse fato, Shaul assistiu e falou para o carcereiro naquela época: não faça isso, porque todos nós estamos aqui. Não tire a sua raiva. Então ele ouviu e nós sabemos o que aconteceu. Então estava um outro momento crítico. A intenção dos militares é tirar a vida de todos os presos. Muito simples para ele. Pediu autorização ao comandante, mas Yahu criou um sentimento de Ohave do comandante com Shaul, que ele, para poupar Shaul, olha só, para conservar a vida de Shaul, ele assumiu uma responsabilidade muito grande, não permitiu que tirasse a vida dos outros. Nós devemos entender as coisas que acontecem, porque o próprio comandante poderia estar na mira do César, se ele perdesse um preso sequer. Mas como Rodaial, tudo era operação do Uru Raial, então nós vimos que o que aconteceu? Eles chegaram, aquele navio que estava à deriva, levando toda a tripulação a medos terríveis, inseguranças. Então, de repente, encalhou próximo à praia. E aí, aqueles que nadaram chegaram a Eretes, na praia. Os que não sabiam nadar pegaram os destroços, os botes, que não deveriam ser muito para todos, mas pegaram a madeira, que madeira vira uma jangada rapidinho, vira um barquinho, e todos, Rodaial, como diz o texto, todos se salvaram, porque Shaul diz: olha, não temas, nenhum fio do cabelo de vocês se perderá. Então Shaul usou a mesma expressão que Yahushua disse ao seu Shilirim. Então, naquele momento, daquela situação, Shaul disse: olha, nenhum fio do cabelo de vocês vai se perder. Aminal? Então veja que Rodaial, e não era uma salvação de vida eterna, mas para quem viveu aqueles momentos, com certeza deve ter sido. Com certeza. Porque naturalmente eles não tinham mais a certeza que viveriam. Mas ali eles tiveram. Eles viram o grande milagre de Yahu.
o cuidado de Orru, que não só se estendeu a Shaul e aquele discípulo que estava com Shaul, como estendeu-se a todos que se encontravam no navio. Por isso que Shaul disse em dado momento, quando alguns queriam pular, e dos marinheiros, eles tinham autoridade para circular naturalmente no navio, para fazer alguma coisa ou outra, então o plano deles era pular, descer os barcos e ir embora. Então Shaul, um homem rural, ele percebeu a questão, ele entendia a questão e rapidamente ele comunicou ao comandante, porque ele disse: se esses homens descerem, todos nós que estamos aqui vamos sofrer danos, vai pôr em risco as nossas raias, porque Yahweh, quando ele coloca aquele número que tem que ser salvo, todos devem permanecer no mesmo lugar. Lembra o Poscaial? Porque se sair, Yahweh condicionou aquele navio para salvar todos dentro do navio, até que ele parasse. Após ele parar, todos deviam sair do navio. Mas antes dele chegar, encalhar em algum lugar, era necessário que toda a tripulação estivesse dentro do navio, para não pôr em risco os outros que ali estavam. Nós vimos isso no Poscaial, quando Yahweh ordena que a família deveria estar dentro da casa, ninguém deveria sair da casa no momento do Poscaial. Ia poluminar, iam comer o cordeiro com ervas amargas, e ninguém deveria sair de dentro de casa naquela laila, porque se saísse, o anjo da morte tiraria a vida dele. Então isso leva a entender que nós que estamos no arrolhal, nós não devemos sair do arrolhal, porque representa o barco de Enoque, aquele barco que estavam as 8 almas, e Yahweh fechou por fora, para que nem eles saíssem e nem terceiros entrassem. Então Yahweh fechou com o número daqueles que haveriam de ser salvos. E nós observamos na bondade de Yahweh em relação a esse fato de Shaul, que quando Yahweh protege um servo seu, ele protege todos que estão com ele. Então veja que a bondade de Al-Ruhim, ela alcança aqueles que estão ao nosso redor. Em Ohave, aquele que é o seu servo. Então por isso que toda a mensagem a partir de Al-Rushwa é: se tu creres, será salvo tu e a tua família. É através dos progenitores, e alcança a família. E quando a família aceita, é necessário que todos os membros da família se mantenham dentro da arca, para não causar dano aos outros. Porque imagine uma família que crê em Homer, Shehai Al-Rushwa, todos os filhos creem como os pais creem, todos estão trabalhando a sua vida rural para alcançar a vida eterna, e aí um contraria Al-Rushwa. Um sai do meio. Imagina o dano que esse que sair do meio vai causar aos que ficarem dentro. E que não deve ser. Então todos nós devemos entender essa grande mensagem de Homer Shehai Al-Rushwa, que realmente se expande. A pessoa não pode dizer assim: meu pai e minha mãe foram chamados, mas eu não fui. Já foram chamados,
Se os pais foram chamados, e se só o pai for chamado, toda a abrangência alcança todos da família, por causa do pai ou por causa da mãe. Porque o objetivo de Al-Hu é salvar os progenitores e os seus filhos. Então, é importante que os filhos tenham isso como um grande privilégio, um direito adquirido, um direito já adquirido. É tanto que Shaul fala que se o pai crê em Roga, Shihai, a mulher não crê, eles vivem juntos, mas os filhos são Rod e Shuayal, os filhos já estão separados para ser salvos. Claro, vai ter o trabalho daquele que crê em conduzir conforme a vontade do Gavorra, mas já o direito deles serem salvos já foi dado. Então veja que isso é muito bonito. A gente vê pelo fato desse acontecimento aqui, como verdadeiramente Al-Rurim, ele é leal. Ele confirma a sua promessa daquilo que ele fala e ele zela para que aquilo aconteça exatamente conforme os seus planos, para que ninguém venha impedir o plano de Al-Hu na vida dos seus servos. E Rodaial, que nós estamos caminhando para fatos muito mais difíceis do que esses homens passaram, da tribulação do mar, quando a humanidade vai ter que passar por uma grande tribulação, as nações vão passar por grandes tribulações, mas aquele que permanecer firme, leal até o fim, esse será salvo. Porque o justo viverá pela Aminauã, pela confiança em algo. Não importa o que o mundo presente das impossibilidades da existência, das suas malignidades desumanas, injustas, não importa. Quem crê em algo deve confiar em algo. Então, todos esses relatos que nós sempre encontramos nas Caltáveis de servos de algo que passaram por grandes tribulações e venceram, e foram vencedores. Então, esse é o resultado, sempre será esse resultado daqueles que confiam em algo, sempre seremos vencedores. É tanto que Homer Shihai disse: eu venci o cosmos e vós vencereis. O pior inimigo do homem não é os fatos que acontecem no mundo. O pior inimigo do homem, que trabalha contra a raia do homem, é Satã. Esse é o pior inimigo do homem, que ele trabalha contra a vida da pessoa, para que a pessoa não alcance a promessa da vida eterna. Então esse é o Satã, é o inimigo. Então, como o próprio Cafo fala, porque o dragão, o Satã, o leão, ele está bramando com uivos de leões para tragar quem possa. Então, vai ter momentos que ele vai fazer com que a situação fique totalmente incontrolável, fique de tal maneira que nos traga medos, incerteza, mas nós devemos continuar firmes. Afinal, não importa as ondas do mar, não importa os ventos fortes, porque quem estiver firme na rocha,
essas tempestades vão bater sobre a Beit, sobre a nossa casa, essa casa que nós habitamos, né? Vêm os vendavais, virão as enchentes, e a Beit, que confia em algo, não vai cair, porque está alicerçada na rocha, e a rocha é Homer, Shihai e Al-Rushwa. Então nós devemos cavar bem fundo e alicerçar nossa vida nos conceitos, nas instruções, nos ensinamentos de Homer, Shihai e Al-Rushwa. É a sua essência. Então nós vamos ter a nossa casa edificada nessa rocha que nada no mundo pode abalá-la. Afinal, então que Rodaial, cada Al-Rushwa possa entender isso e observar que não existe nada no mundo, qualquer situação que surja do mundo, que Al-Ru não possa controlar e conservar os seus servos ali, intactos, sem nada lhe acontecer. E assim será na grande tribulação, porque Al-Ru proverá, Al-Ru proverá. Aminal, então Ruha e Al-Rushwa acrescente a todos nós essa Minauá.